Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? Alegria estar com vocês. Eu não vou dizer que preferia que esse culto fosse às 8 horas, porque seria antiético. Mas a despeito de ser 11h30, é uma alegria estar com vocês nessa oportunidade. O dia cheio pra caramba, eu estou cansado pra caramba. Mas eu falei, amor, estou indo para Itaguaí. Eu falei, eu vou contigo. Eu falei, oh, meu Deus do céu, glória a Deus, obrigado. E ela veio dirigindo para mim, melhor ainda, e foi bom ouvir esse gigante de Deus, não é? Eu não entendi. Nem sempre os famosos na história dos homens são conhecidos por Deus. Às vezes, os mais famosos para Deus são anônimos entre nós. Como os gigantes, nem sempre são gigantes entre nós, né? São pequenininhos, então você é um gigante de Deus. Então, toma posse dessa palavra, deixa Deus te usar. Então, eu queria compartilhar com vocês uma palavra, vou tentar ser breve, que eu pretendo tirar de Salmo 37. Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 37. Eu estava sentado lá no cantinho do aeroporto e às vezes eu me escondo por onde eu passo porque dos incômodos de você ser conhecido é que você não tem sossego em lugar nenhum. Não tem restaurante onde você coma que alguém não toque em você e queira tirar uma foto. Não tem aeroporto onde você sente que não tem alguém que vem encher o nosso saco. Entendeu? Então, é o tempo todo. Então, eu vou me escondendo por tudo que é canto. E eu estava lá no meu cantinho, cheguei, professor, dá licença, pastor. Eu falei, claro, miserável, pode chegar. Mas depois que ele contou o testemunho dele, foi um privilégio tê-lo conhecido. Depois ainda veio o Kleber Lucas para acabar de incomodar. Você foi embora e o Kleber ficou enchendo o saco, entendeu? Aí depois ele me fez alguns convites para estar aqui e tudo mais. E eu fiquei feliz em ter sido instrumento na vida desse irmão. E perder um filho não é brincadeira, não é? Não é fácil. A gente não tem nem como falar, eu imagino o que você passou, porque a nossa imaginação não concebe. Imagina teu filho morto, tenta. Não dá. Imagina teu filho num caixão, tenta. Não dá. A nossa imaginação não chega até lá. Nem de quem saiu de nós, nem de quem nós saímos. Imagina tua mãe morta, imagina aí. A gente não consegue. Então, são ligações tão almáticas, tão profundas, que elas vão além da nossa imaginação. Então, poder ter sido usado como instrumento foi um grande privilégio. Mais uma pedrinha no meu galardão lá em cima. Glória a Deus. Então, versículo 23 do Salmo 37 diz assim, vê se não diz. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem, em cujo caminho ele se deleita. 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Vamos tentar ler juntos, mesmo com as versões diferentes? Confirmados pelo Senhor são os passos do homem, em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Amém, amados? Vamos orar. Pai, mais uma vez te pedimos, fala conosco ainda mais nessa noite. Viemos depois de um dia de trabalho cansativo, na ânsia de ouvi-lo, a ministrar o nosso coração. E como nós não temos dúvida de que tu vais falar conosco, dá-nos, como pediu Isaías, ouvido de discípulos, para que nós possamos ouvir, reter e praticar. Usa teu servo mais uma vez, e que saímos daqui edificados, confrontados, desafiados pela tua palavra. No nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, amados, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Evangelho e o evangelista, ou Jesus e o discípulo. E nas minhas andanças pelo Brasil afora, eu cheguei, e mundo, cheguei de Londres agora na segunda-feira, estarrecido com o que eu vi em Londres. A gente ouve falar o que acontece na Europa. Já é sociologicamente tida a vida como pós-cristã. Não há mais cristianismo na Europa. Em cada esquina de Londres, na Inglaterra, no Reino Unido, tem uma catedral medieval gigante. Cada canto. Parece o Brasil, não tem uma igreja do lado da outra? Só que aqui é tudo biboquinha, né? Lá não, lá é tudo catedral. Todas medievais. 99% delas transformadas em bordéis.
pubs, bibliotecas, boates. E as que ainda existem como igreja, existem porque cedem por aluguel o seu espaço para as igrejas de imigrantes. Não tem mais evangelho. O evangelho foi vencido pela razão. Então, sociologicamente falando, quando o aluno do Reino Unido, europeu, estuda o cristianismo e estuda a Europa, a questão religiosa da Europa, a Europa é tida e a vida como uma área pós-cristã. Diferente do Brasil, que é cristão, o maior país cristão do mundo. Agora, quando eu comparo um país ou um continente pós-cristão com um Brasil, que é um país continental cristão, eu fico a questionar que tipo de evangelho a gente vive no Brasil mesmo. Porque a gente olha para a qualidade de vida da Europa e a gente olha para a qualidade de vida do Brasil e a gente fica pensando, meu Deus, onde é que há cristianismo, afinal de contas? Porque, afinal de contas, diz a palavra, pelos frutos os conhecereis. Nós somos o maior país cristão do planeta, estamos encabeçando todas as pesquisas de pior qualidade de vida do mundo. Está acontecendo entre nós agora a descoberta, por causa do Lava Jato, da maior corrupção da história da sociedade moderna. Nenhuma fase da história da humanidade em lugar nenhum produziu um ato de corrupção tão grande quanto esse que nós estamos estudando agora, que passa dos 10 bilhões de reais, que é maior do que o PIB de 33 países do mundo. E olha que não chegamos ainda no BNDES. Isso é um fio da meada. Por que 12 homens, como vocês que me acompanham já me devem ter ouvido pregar, 12 homens, após a ressurreição do Cristo, saem para pregar o Evangelho, e eles alcançam os 4 continentes, 12 homens, rodam o planeta sem avião, sem internet, sem dinheiro, sem formação teológica, não tinha um teólogo entre os apóstolos, não tinha um filósofo entre os apóstolos, tudo peixeiro, tudo gente ruim, tudo xureque, tudo ogro. Mas é que eles não tinham uma mensagem a pregar, eles eram uma mensagem pregada. E onde o evangelho chegava, impactava tudo. Não alcançava só o sujeito mudando a sua religião. Alcançava o sujeito que mudava a sua família, que mudava a sociedade. O evangelho, quando chegava numa cidade, mudava a economia, mudava a educação, mudava a política. É só você ver a Europa. Os países colonizados pelos países católicos, ou seja, pelo catolicismo, como aqui no Terceiro Mundo, colonizados por Portugal, são os lugares mais miseráveis. Por quê? Porque os países católicos não tinham interesse em educar o povo, porque quanto mais ignorante, mais manipulado. Como as missas eram em latim, só os sacerdotes conheciam a palavra. Quando acontece a reforma, 1517, completamos 500 anos hoje, o que acontece? Os reformadores queriam que o povo tivesse a Bíblia na mão. Aonde que os reformadores investem? Na educação. E são os cristãos que constroem as maiores universidades do planeta. Yale nos Estados Unidos, Cambridge na Inglaterra, Oxford, onde eu estive agora na segunda-feira passada, a Harvard nos Estados Unidos, a Universidade da França. As maiores e mais antigas universidades do planeta são todas construções protestantes. Porque quando o evangelho chegava na nação, mudava a nação. 12 homens rodam o planeta, implementam o evangelho. Quando chega em Tessalônica, os líderes já estupefatos dizem, meu Deus, estes homens que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui? Como quem diz, meu Deus, ninguém para esses caras, ninguém paga essa nova heresia, ninguém para essa influência. Meu Deus, como é que pode esses caras fazerem isso no mundo inteiro? Chegaram também aqui, pois é, 12 homens alvoroçam o mundo. 60 milhões de evangélicos não fazem cosquinha no Brasil. Nós somos o 8º em suicídio.
Somos o segundo em consumo de barbituros e psicotrópicos. Somos a terceira população carcerária do planeta. Estamos entre os 7 mais corruptos do mundo. Somos o IDH 71 entre 121, um dos piores índices de desenvolvimento humano da história do mundo. A maior desigualdade social do mundo, o mais rico, do mais pobre, tem a maior distância de todos os planetas do mundo. Nós estamos entre todas as piores taxas do mundo. Por que 12 homens alvoroçam o planeta sem recursos, sem microfone, sem rede social, sem dinheiro, sem avião? E 60 milhões não fazem cócegas. Tem alguma coisa errada, não tem, irmão? Se você jogar no teu Google, não agora, quando chegar em casa, joga lá, Correio Brasiliense, maio de 2015, sai uma publicação, fonte Receita Federal, sobre a riqueza da Igreja Cristã Brasileira. E está lá, publicado no jornal, que a Igreja Cristã Brasileira arrecada 60 milhões de reais por dia. 21,5 bilhões de reais por ano. A Igreja Cristã é pobre. Não podemos mais dizer, não tenho prata nem ouro. O que não é problema. O problema é a gente não poder dizer para o Brasil, levanta e anda. Agora, aonde vai esse dinheiro? Cadê ele? Aonde as igrejas aplicam esse dinheiro? Tem alguma coisa errada com o evangelho dos evangélicos. E qual é o pior dano gerado para mim por um evangelho esvaziado em seu conteúdo? Porque eu acho que o problema do evangelho do Brasil e do terceiro mundo é o esvaziamento do seu conteúdo. Barulho tem, reuniões tem, eventos tem, jargões tem, blá 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 tem, gritaria tem, catarse tem, sensações epidérmicas tem, mas o conteúdo é muito comprometido. E qual é o problema de um evangelho esvaziado do seu conteúdo? É o infantilismo produzido na vida daqueles que se dizem discípulos de Jesus. O evangelho raso de conteúdo geram discípulos infantis. Infantilismo espiritual. Aí nós temos que, como pastores, que pastorear um rebanho que é tão pequeno, mas tão medíocre, que foi formado por nós mesmos, que acabam por nos adoecer. Mas por que eles nos adoecem? Porque nós os adoecemos. Um pastor doente adoece seu rebanho, que adoecido adoece mais seu pastor. Que mais adoecido adoece seu rebanho, que mais adoecido adoece seu pastor, que mais adoecido adoece ainda mais o rebanho, que mais adoecido adoece o pastor, até que nós, de tanto tempo nesse ciclo de adoecimento mútuo, nós somos acometidos pela morte que o diabo imprime. Ele mata sem tirar a existência. Ele mata, mas você continua com a agenda cheia, continua pregando, continua cantando, continua tocando. Só que não influencia mais nada. Uma igreja não morre quando para de se reunir, ela morre quando para de influenciar. Nós somos sal, pô. Aí nós pastoreamos, que aqui em Itaguaí não, aqui é outro nível de crente, mas lá para o Rio de Janeiro, lá tem demais desse negócio. Aí os crentes estão discutindo, pode usar brinco, não pode usar brinco, pode botar tatuagem, não pode botar tatuagem, crente bebe vinho, não bebe vinho, a saia tem que ser em cima do joelho, embaixo do joelho, crente pode, crente não pode, aí eu fico, meu Deus, cara. O mundo acabando aos nossos pés, os crentes estão discutindo se pode botar tatuagem ou não. A minha filha tem um Rastafari que vem até aqui embaixo assim. Minha filha de 22 anos, que é bióloga. Aí eu estava num estado aí, sei lá em cima no Ceará. Aí, aquela multidão de gente lá me ouvindo, eu falei, irmã, pastor, eu amo demais o senhor, ouço tudo o senhor, mas eu tenho uma questão com o senhor que eu não consigo engolir. Falei, deixa eu ver a besteira que vem.
O senhor falou uma vez que a sua filha usa Rastafari. Rastafari tem a ver com Bob Marley. Bob Marley é maconheiro. Eu falei, então, quem usa esse cabelo aqui tem a ver com quem? Sei lá. Quem? Kung Fu? Pois é, Kung Fu. Kung Fu é budista. Aí, não pode, mano. Não pode ser careca. Porque quem é do tempo do Kung Fu, lembra. É ou não é? Pode, mano. Quem usa isso aqui é o quê? Tem bode. Bode é animal, não é humano. Porra, não pode. Cara, eu tentei abençoar a irmãzinha, mas a irmã, não, porque eu não aceito. Eu falei, irmã, de quem é a filha? Então cala sua boca e não se mete. Aí eu fui embora, ela ficou lá com raiva de mim. Vai te catar, minha irmã. A filha é minha. A gente está discutindo questões que não levam a nada. Eu tô trabalhando, uma ovelha minha me liga. Ela estava num ponto de ônibus, lá no Jardim Novo Realengo. Aí ia para o centro da cidade. Tem 2 ônibus de Realengo que vão para o centro da cidade. Hoje deve ter mais. Ela para... Isso era 6h30 da manhã. Não, era 6h15 da manhã. Ela me liga, meu telefone toca. Eu falei, pô, 6h15, cara, deve ser uma emergência muito grande, cara. Alô, pastor Neil? Oi, a irmã fulana. Eu falei, irmã, pois não, alguma coisa? Gravei. Não, pastor, eu entrei no ônibus para ir para o trabalho, mas eu senti de Deus que não era para eu ir nesse ônibus. Eu falei assim, não, estou pensando em entrar no outro ônibus, mas eu queria que o senhor me desse uma palavra sobre. Já sentiu vontade de matar alguém, não? Já sentiu? O outro liga para você 3 horas da manhã, 3 horas da manhã, 3 horas da manhã. Alô, pastor Ney, o senhor estava dormindo? Não. O Espírito Santo me revelou que a senhora ia ligar e eu estava aqui esperando o telefone ligar. Mas ela sabe que eu não sou tão espiritual assim, tal. Não, porque, pastor, estou me sentindo angustiada demais. O Espírito Santo me disse para ligar para o irmão. Eu falei, pô, Espírito Santo, quebra o galho aí. Bota angústia nela às 8 horas da manhã, 9, 3 horas da manhã. Mas o senhor pode me dar uma palavra? Aí eu dei uma palavrinha, irmã, Deus vai confortar, não sei o quê, PPP, vamos orar em nome de Jesus. Aí ela falou, estou me sentindo bem, eu vou dormir melhor. Eu desligo o telefone e penso, meu Deus, será que ela acha que eu sou um diazepam, cara? Um Rivotril? É um infantilismo tão grande. Com quem que eu devo me casar? Com quem que eu não devo? Posso usar isso, não posso aquilo? São questões tão pequenas. Posso ir à praia, não posso ir à praia? Posso usar não sei o quê? O crente chegar perto de você no século XXI e perguntar como é que pode fazer sexo com seu marido? Pelo amor de Deus, meu irmão. Nós chegamos ao cúmulo da mediocridade. Isso é infantilismo. Esse evangelho esvaziado de conteúdos não forma só infantis, medíocres, mas gera os crentes magoáveis. Não é MacGyver, é magoáveis. Aqui não deve ter isso, aqui é outro nível de crente. Mas lá para o Rio de Janeiro, aqueles crentes ficam, magoei, não vou mais nessa igreja. Peço ao pastor para cantar na igreja, mas ele só bota para cantar na quarta-feira. Quarta-feira não tem ninguém na igreja. Quero cantar domingo à noite. Ninguém reconhece o meu trabalho. Vou embora desta igreja. Estou magoado com o senhor, pastor. Passei pelo senhor, o senhor não apertou minha mão, o senhor não me cumprimentou, o senhor não me viu. Aí, essa gente magoável, não é MacGyver. Você lembra do MacGyver? MacGyver não morria, irmão? Já imaginou se nossos crentes fossem assim? O cara não morria. Mas não, os nossos crentes estão sempre magoáveis. Estão sempre chateados. Estão sempre mudando de igreja porque eles são mais clientes do que discípulos. Querem mais ser servidos do que ser servos. E o pior, nós ficamos manutenindo essa gente magoável, infantil, medíocre no rebanho, que acaba por nos matar. Porque a gente gasta mais tempo com um crente medíocre do que para salvar o incrédulo. O resumo
de um evangelho constituído por gente infantil e magoável, problema dessa igreja de bebê, é que esse evangelho gera esse tipo de gente que não consegue caminhar com as próprias pernas nunca. Eles dizem que são evangélicos, mas é um evangélico que não consegue bancar a própria existência. É gente que envelhece, mas tem um bebê dentro que não cresce nunca. Todo canto é esse tipo de crente. Crente velho que tem um bebê dentro que não cresce nunca. Agora, qual é o problema da igreja de bebês? É que o pastor tem que ser babá. Qual é o problema dessa igreja cuja relação é bebê-babá? É que ninguém, absolutamente ninguém, é abençoada por essa relação. Só os dois. O bebê sustenta o emprego do babá e o babá limpa as cacas do bebê. Um garante o emprego do outro e o outro faz todas as vontades do bebê. O pastor babá só nega a verdade para não magoar a ovelha. O pastor babá não tem coragem de confrontar as ovelhas mais velhas da igreja porque elas dão dízimo grande. Porque um depende do outro. Nenhum dos dois depende de Deus. E se a igreja é assim, essa igreja não presta para nada. Porque ela nunca exercerá influência no lugar onde ela está plantada. Então pode crescer em número, pode se multiplicar. Hoje nós somos 60 milhões, ano que vem pode ser 120 milhões. Vamos continuar a porcaria de país que somos. Porque nós não formamos crentes maduros. Estabelece, portanto, isso que eu chamo de teologia da manutenção, que nada mais é, ou seja, você mantém o meu emprego e eu mantendo o meu emprego fazendo a tua vontade. Então, a gente chama isso de igreja, chama de comunhão, mas isso é um parasitismo disfarçado de comunhão. Uma igreja como essa não pode mudar nada. Esse é o maior problema para mim da igreja brasileira na atualidade. Relação bebê-babá. Confundimos berçário com uma igreja. O problema da igreja não é o diabo, o problema da igreja é o crente atrofiado. Eu sou pastor há 27 anos, eu nunca tive problema com o diabo, mas com crente, irmão. Tenho encontrado pastores com câncer, pastores deprimidos. Se você jogar suicídio de pastores no mundo, você vai se assustar. Quem você acha que adoece os líderes cristãos? É o diabo? É o crente. Quem formou esse crente? Fomos nós. Crescemos em número, mas sem influência. Sal insípido. E o que é que acontece? Qual é a palavra de Jesus para o sal insípido? Não presta para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado por quem? Pelos homens, não é pelo diabo. Ou seja, nós não seremos considerados pelos homens, diferente da igreja primitiva que caía na graça dos homens e na graça do povo. Para a sociedade brasileira, o planeta evangélico é um planeta no qual não há vida inteligente. Nós não somos considerados intelectualmente falando. Somos considerados um povinho de terceira, quarta, quinta categoria, um povo manipulado e manipulável. Quando eles acham um pastor pensante, eles ficam estupefatos. Existe vida inteligente no planeta evangélico? Nós não somos considerados. E nos refugiamos nos nossos jargões, dizendo que nós temos que ser considerados por Jesus. Não, não só por Jesus, não. Que eles vejam as nossas obras e glorifiquem ao Senhor. Então eles têm que considerar a nossa obra. Nós precisamos ser vistos. Nossa influência precisa ser vista.
Mas uma igreja de bebê, toda vez que for vista, vai ser vista para escândalo, para mau testemunho. Então, quando eu olho para esse texto, vou chegar nele agora. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, por o Senhor segura a mão. Esse texto, para mim, ele é de uma maravilha, assim, estupefata. Porque ele desconstrói uma ideologia evangélica que não tem respaldo bíblico, que diz que Deus é mais servo nosso do que Senhor. De que quem trabalha é Ele. Deus faz pelo teu servo, Deus abre para o teu servo, Deus quebra para o teu servo, Deus peleja pelo teu servo, Deus, quem faz é Deus nessa nossa relação. Aí nós vemos um monte de gente frustrada com Deus, porque criaram um Deus para si, que não é o Deus da Bíblia, e porque não é o Deus que o criou, mas é um Deus que ele criou, ele se frustra com esse Deus. Há um vídeo antigo meu rodando aí, que eu falo de um enterro que eu fui de uma menina que eu sepultei com 11 anos, morreu de leucemia. Aí, descendo de Brasília, estou indo para o cemitério de Jardim da Saudade, em Paciência, e a gente orou tanto para aquela menina, oramos, e oramos mais um pouco, e a menina morre. Aí chega a notícia, num dia anterior, eu estava fazendo conferência em Brasília, aí eu falei, caramba, eu vou chegar aí na hora do enterro, cara, manda atrasar um pouquinho que eu vou sair do aeroporto, o carro da igreja me pega, eu vou direto para lá. Aí eu estou indo para o enterro, eu falei, Deus, o que eu falo no enterro de uma criança de 11 anos, que nós oramos como loucos, para o Senhor curar, para glorificar o seu nome, a menina morreu, o que eu falo para limpar a tua barra lá, Deus? Olha. Como é que se explica isso? No meio do caminho, estou indo enterrar uma criança, meu telefone toca, doutor Marcelo, falou, pastor, meu filho nasceu, estou feliz da vida, meu filho nasceu. Filho dele, gravidez perigosa demais, com risco de vida da criança. Meu filho nasceu perfeito, meu filho nasceu bem, meu filho nasceu bom. Falei, Deus, entendi, muito obrigado. Eu chego lá no cemitério, já estava quase na hora de sair o corpo, todo mundo cabisbaixo, contristado, e eu pego a palavra e falo assim, eu imagino que todos vocês devem estar pensando no íntimo do seu ser, como pode Deus não curar uma criança dessa? Como é que Deus pode permitir que uma criança sofra tanto? Quando eu olho para esse corpo, eu tenho a sensação que Deus não é bom. Aí todo mundo, é verdade. Estamos com a criança com leucemia nesse exato momento no hospital. Eu entrei aqui, eu estava do lado de fora chorando, porque tem uma ovelhinha minha que é amada como filha, tem síndrome de Down, está com a leucemia agressiva, fez uma cirurgia grave hoje, tirou parte do intestino grosso, está entubada. Nesse exato momento, eu entrei ali agora, eu recebi, porque eu estava falando no telefone. Como é que Deus pode permitir que uma criança sofra desse jeito todo mundo? Eu, quando olho para essa criança, eu tenho a sensação de que Deus é mau. E todo mundo concordando. Agora, pensem comigo, eu estava vindo para cá, meu telefone toca, um advogado da minha igreja diz, pô, meu filho nasceu, meu filho está perfeito, Pensem comigo, hoje eu sepulto uma criança, nesse exato momento nasceu uma criança. Aqui no cemitério, vendo uma criança enterrando, eu tenho a sensação de que Deus é mau, mas transportem-se comigo imaginariamente para o berçário para onde aquela criança nasceu. Se num velório Deus é mau, num berçário onde uma criança nasceu, Deus é o quê? Deus é bom. Mas se uma criança morre no mesmo dia que a outra nasce, Deus é bom ou Deus é mau? Porque nós temos essa ideia de que Deus é e deixa de ser a proporção do que acontece com a gente. Passei no concurso público, Deus é bom. Fui demitido, Deus é mau. Emagreci 5 quilos, Deus é bom. Engordei 15, Deus é mau. Consegui a menina que eu amo, Deus é bom, ela me deu fora, Deus é mau. Estou revoltado com Deus, estou decepcionado com Deus. Já ouviram isso nos seus rebanhos? Como que Deus pode, pastor? Como que Deus pode? Por quê? Não é visão equivocada a respeito de Deus, é visão equivocada a respeito de nós mesmos. Nós achamos que somos o centro do universo.
E que o mundo gira em torno de nós. Isso não é evangelho, isso é humanismo. Foi Protágoras quem disse isso. Que o homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. O cristão infantil, ele vive um evangelho humanista, que acha que até Deus gira em torno dele. Então, porque a minha filha está doente, Deus não presta, mas a filha dele está celebrando de vida. Deus presta ou não presta? Bom, Deus não muda. O que muda é a nossa visão dele, quando nós não sabemos lidar com nossas dores. E por que nós não sabemos lidar com as nossas dores? Porque nós somos meninos. Somos infantis, somos medíocres. Achamos que Deus é quem faz tudo. Ou ele é meu servo, ou eu sou um fantoche dele. Ele faz como ele quer. A gente tem essa ideia de que ele faz como quer. Agora, olha o que esse texto está ensinando para a gente, meu irmão. De repente você está aqui meio frustrado com Deus no teu ministério, na tua vida financeira, na tua vida amorosa, sei lá. Olha o que esse texto ensina para nós e é para mim revolucionário. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Então o que esse texto está dizendo? Quem planeja meus passos sou eu. Deus confirma, ou não. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem cujo caminho ele se deleita. Então ele está dizendo aí, quem faz teus passos é você, meu irmão. Para que esse negócio ficar achando que eu vou ter que te apontar a minha vontade o tempo inteiro. Que eu vou te dizer com quem você vai casar, que eu vou te dizer quando você vai chegar lá, que eu vou te dizer qual igreja você vai, que eu vou te dizer qual decisão tomar, que eu vou dar tudo prontinho para você, Neil. Neil, se você pensa que é assim, você vai se frustrar comigo. E diga que não é verdade, meu irmão. Quantas vezes eu, nas minhas madrugadas, crise no meu ministério, eu em litígio com Deus, crise de fé, imagina a crise, era uma crise personificada. Eu falava, Deus, dá um sinal, fala alguma coisa, derruba um livro, estoura uma lâmpada, manda uma borboleta, manda um vento, fala qualquer coisa. E o que Deus falava? Nada. Já passou por isso, irmão? E o pior, o silêncio de Deus fala dessa. Só que quase nunca a gente escuta o que o silêncio diz. Porque quase sempre, porque meninos, quando escutamos o silêncio de Deus, o que nós escutamos é, ele me abandonou. Aí você olha para o lado, você olha para outras religiões, aí você fica mais frustrado ainda, porque tem aquele cara que é astrólogo. Então eu vou consultar os astros. Ele vai lá na astróloga, meu. Qual é teu signo, Enoque? O meu é leão. Ah, é leão? Então deixa eu fazer. Ele joga lá, bota o mapa assim. Tá aqui, ó. Você é leão? Tá ruim assim porque você tá atrás do Capricórnio. O unicórnio, nesse instante, está passando por trás de Marte, que está em cima da Lua. Entendeu, irmão? Ó, o cara sai de lá enganadamente feliz, porque ele consultou os astros e os astros falaram na hora. Pô, ele sai enganadamente feliz. Pô, o cara vai lá na cartomante. Qual o teu nome? Idade e data de nascimento. Aí ele vai tirando as cartas assim, ó. Pum, tá aqui, ó. Ele consulta as cartas e as cartas falam na hora. Ele sai de lá enganadamente feliz. O outro consulta os búzios, o cara vai lá no preto velho lá. E aí, pai, vê aí como é que tá. Ele joga lá e o ih, Mizifi. O bagulho tá doido pra você, Mizifi. Aí ele diz lá que o bagulho tá doido. E o cara sai de lá enganadamente feliz. Porque ele consultou os búzios falaram na hora. Agora, você entra no teu quarto, em secreto, fala com teu pai em secreto. E o que acontece? Nada. Nós temos a imaginação que Deus nos abandonou. Porque na sua cabeça e na cabeça do evangélico cristão, brasileiro, a gente acredita que Deus vai apontar para tudo que é lado que a gente vai fazer. Que Deus vai apontar tudo, que Ele vai revelar tudo direitinho. Que Ele só falta te dar o número da loteria para você ficar rico. Que vai ser assim fácil, que vai ser tudo revelado. Deus não fala comigo, Deus não me mostra. Por quê? Porque quem faz o meu caminho sou eu.
E por que quem faz o meu caminho sou eu e Deus permite isso? Porque Deus respeita a liberdade que Ele nos deu. Ele me libertou. Se, pois, o Filho vos libertar, concluam para mim, verdadeiramente sereis livres. Agora, um Deus que me liberta e ao mesmo tempo controla a minha vida, dizendo o que eu posso fazer, aonde eu vou, com quem eu vou, que hora eu vou, pelo amor de Deus, Ele não me libertou, Ele só me trocou de cadeia. Deus não nos trata como seres autômatos. Ele nos fez autônomos. A liberdade dele é verdadeira. Porque quando ele, o libertador, me liberta inclusive dele que é libertador. Jesus diz assim, aí você está livre, inclusive de mim. Só me serve se quiser. E tem que ser por amor. Ele não brinca com a nossa liberdade. Alguns imaginam que equivocadamente nele o homem só teria trocado de cadeia. Por quê? Porque o cara deixa o pecado, aí vem para a religião. Aí vira um produto. Um serzinho igual a todo mundo. Um performáticozinho, um cãozinho adestrado. E o pior, ele está na pior cadeia, porque o pecador, ele sabe que precisa ser liberto. O religioso nem sabe que está preso. Ele nem sabe que é escravo. Por que Deus diz, né? Você é quem faz o seu passo? Porque eu te libertei, te dei capacidade para isso. Então acredite, o Deus que nos libertou inclusive dele, ele respeita a liberdade que nos deu. Ele diz que eu faço o meu caminho, por quê? Porque ele respeita a inteligência dele em nós. Nós somos criados à imagem e semelhança dele. Nós somos o único ser na criação que quando bota um espelho na frente, sabe o que está vendo. Eu sei que esse que está aqui sou eu. Se você bota um cachorrinho, vai ficar querendo pegar o outro que está lá. Ó. Nós temos essa capacidade de pensar, de construir ideias, nós temos capacidade de diagnosticar, nós temos capacidade de ler o tempo, nós temos capacidade de discernir frutos, nós temos capacidades que não são desenvolvidas porque nós somos meninos, preguiçosos. Preferimos uma espiritualidade sensitiva e epidérmica, barulhenta, do que reflexiva e profunda. Nós temos um povo analfabeto, espiritualmente falando. Por isso facilmente manipulável. Ele respeita a sua inteligência em nós. Quase nunca nós acreditamos nessa inteligência. Portanto, creio, haverá momentos na nossa vida, na nossa jornada, que nós precisaremos tomar decisões importantes e ainda assim Deus não vai se manifestar. O que nós teremos dele é o silêncio. Ele me abandonou? Não, ele está dizendo aí, eu penso um pouquinho mais. Reflete um pouquinho mais. Você pode. O problema é que pensar dói. Pensar cansa. A gente prefere a sensação, porque dá prazer. Pensar é mergulhar dentro do teu peito, irmão. Encontrar contigo lá dentro, o verdadeiro. É traumático. Como disse Zac Magiese. Causa morte. Traumatismo craniano. Razão. Mergulho profundo em pessoas rasas. Tem gente que não mergulha profundo em si, porque vai ter traumatismo craniano. Então fica no raso. Nem sempre Deus vai apontar. Porque se Deus apontasse sempre a sua vontade, eu não precisaria de fé. Fé é dar o passo, depois ele bota o chão. Agora a gente quer um trajeto iluminado. A gente quer com as luzes neonóticas, de neon. Não, meu filho, você é o povo da fé de Deus. E o Deus que te criou te deu a inteligência dele. Por que ele diz, Neil, você ali fazer teu passo? Porque ele respeita a inteligência dele em nós. Por isso ele disse a esses apóstolos que alvoroçaram o mundo, lá em Lucas 21:14, ele diz, proponde, pois, em vossos corações, não premeditar, pré-meditar, como a vez de fazer a vossa defesa.
porque eu vos darei boca e sabedoria, a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir. Boca e sabedoria. Bom, é só voltar a Osés, irmão. O meu povo está sendo destruído. Por quê? Lhe falta conhecimento. É meu povo? É. Mas está destruído? Tá. Então eu posso ser de Deus e viver derrotado. É por abandono de Deus? Não, por falta de esforço para conhecer. A fé brasileira não é reflexiva, é sensitiva. Estou sentindo o poder de Deus, estou sentindo o poder de Deus, estou sentindo o poder de Deus. Engraçado, pode ser o ar-condicionado, frio. Ah, esse culto foi uma bênção, senti o fogo de Deus, a bola de fogo, a espada de fogo, o anjo, tudo de fogo, foi glória de poder de Deus. Legal, na porta, o que você aprendeu nesse culto? Não aprendeu, não aprendi nada, mas que foi uma bênção, foi. Você é um ignorante cheio de poder. E qual é o problema de ser um ignorante cheio de poder? É porque quem puxa a carroça é o poderoso, que é o burro, é o cavalo. O cavalo tem muito mais força do que nós, mas quem puxa a carroça é ele. Se o cavalo soubesse a força que tem, quem puxava a carroça era nós. Estou cheio do poder, cheio do fogo. Legal. E cérebro tem? Não. Não quer dizer nada. É como disse o Boff, né, Leonardo Boff, a sabedoria de um homem não se mede pela quantidade de informação que ele possui, mas pelo uso que faz dela. Ah, eu tenho muita informação, legal. Sabe usar isso tudo aí? Não, então você é um ignorante bem informado. Ah, nós somos o povo do poder de Deus, legal. Sabe usar esse poder? Não. Cadê os frutos da igreja no caminho? Cadê a influência dessa igreja no Brasil? Aonde nós podemos tocar nessa influência? Onde é que nós podemos fotografar essa? Cadê? Como que a gente pode mensurar esse poder? Essa influência da igreja? Não. A influência é só aqui, de oração, que nunca frutifica, nunca se materializa, nunca se mensura. Porque a gente acha que Deus vai apontar o caminho. Então, aprenda, principalmente você que é líder, que é solitário ser líder de igreja. O único na igreja que não tem pastor é o pastor. E mais, ele faz parte de uma classe que é a mais dividida de todas as classes profissionais. Então, a solidão é quase uma imposição. Então há momentos que a gente vai precisar tanto de Deus. Deus fala, dê um sinal, se manifesta, diga alguma coisa. Deus não vai falar nada, porque quem planeja teus passos é você. Eu respeito a inteligência que eu te dei. Você tem capacidade de diagnóstico, você pode ampliar a tua reflexão, você pode comparar o teu tempo com a palavra que você já estudou, você pode estudar outras coisas além da palavra, você pode evoluir como ser humano para que você possa ser referência de ser humano entre a humanidade e a geração que eu te plantei. Quem faz meus passos sou eu. Segunda lição que a gente tira aqui, ó. Dependendo desse planejamento que eu faço dos meus caminhos, Deus anda no caminho comigo ou não. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem, cujo caminho ele se agrada. Então ele está dizendo, esse caminho que você está trilhando, Neil, me agrada, então eu vou contigo. Não, Neil, esse caminho que você está trilhando não me agrada não vou contigo não, você está só. Então perceba, a presença de Deus na minha vida depende mais de mim do que dele. Quando ele diz que dependendo desse planejamento ele anda comigo ou não, cujo caminho ele se deleita, significa que, primeiro, Deus não negocia a sua soberania. Significa dizer o quê? Ele não negocia o seu caráter e muito menos viola os seus princípios. Então, eu preciso pensar sobre qual caminho trilhar. Eu preciso raciocinar sobre em qual projeto entrar. Eu preciso saber com quem me aliançar. Eu preciso saber. Ou seja, a minha vida precisa ser racional. Porque se o meu caminho lhe agrada, ele vem comigo. Se não lhe agrada, ele é livre para não vir. Ele é quem está dizendo. Se escolhi o caminho mau,
se escolhi o erro, mesmo que Ele me ame com amor eterno, Ele nunca abençoará o nosso erro. Deus muitas vezes tem que nos ver sofrer calado. Porque se Deus me livra do fruto do meu plantio, Ele gera em mim um delinquente. Ney, eu amo você demais. Uma vez um pastor pregando, eu estava em São Paulo. E ele pregando assim, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Não está escrito na Bíblia isso lá em Timóteo? Não está? Ainda que nós sejamos... Quando nós nos convertemos, irmãos, nós somos verdadeiramente livres, livres inclusive para pecar. É verdade, nós somos. Só que a frase dele não caiu, acabou aí. Somos livres para pecar porque a promessa continua de pé na nossa vida. Falei, pô, pastor, aí deu uma forçada, né, velho? Vocês já se encontraram, mesmo aqui em Itaguaí, que é outro nível de crente, aquelas ovelhas e amigos, ou você mesmo decepcionado com Deus, porque Deus lhe fez promessa e não cumpriu. Deus falou comigo e não cumpriu, pastor. Deus disse que ia fazer e não fez, pastor. Deus disse e não fez, pastor. E um monte de gente frustrada com Deus. Toda vez que eu encontro um desses, Deus prometeu e não fez, eu pergunto, quando Deus prometeu para você, você era exatamente esse que você está aqui, do meu lado? Um murmurador? Um que está dizendo que Deus é mentiroso, porque se ele prometeu, não cumpriu, Deus é o quê? Mentiroso. Quando ele prometeu para isso que você é hoje? Não, pastor, porque eu estou bem afastado mesmo, estou bem revoltado. Pois é, não há promessa para isso no que você se transforma, meu filho, se você perdeu a capacidade de esperar. Se Deus falou contigo, se Ele prometeu, porque Ele falou contigo, se Ele falou contigo, você estava no altar, você estava adorando o seu nome, você estava dentro do teu projeto, da tua vocação. Mas se você não soube esperar o tempo de Deus, se transformou nisso, não há promessa para isso, não há projeto para isso, Deus não conhece isso. Então, se você quer ver a promessa de Deus se cumprindo, volta a ser aquele que você era quando Ele te fez a promessa. Então, para de murmurar e trata de se quebrantar. Porque se eu me deformo da qualidade de adorador para murmurador, o murmurador Deus não conhece, Ele só conhece adorador. Então, como a Bíblia diz que ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel, significa dizer o seguinte, Neil, se você é fiel, eu permaneço fiel. A promessa é real, é verdadeira. Mas se você se torna infiel, eu permaneço fiel. Ou seja, não posso mais dar a você o que eu daria àquele que você era na minha presença. Está cancelado. Porque Ele permanece fiel. Porque se Ele desse a esse estranho, essa coisa na qual eu me tornei, o mesmo que Ele daria àquele que eu era na presença dele, ele se traiu. E um Deus que se trai não é Deus. Então quem faz meu caminho sou eu. E dependendo desse caminho, Deus vem comigo ou não, porque Ele não negocia a sua soberania, e mais, porque liberdade é uma via de mão dupla. Se de um lado Ele me liberta, inclusive dele, ou seja, não me obriga a ir com Ele, por outro lado, Ele não se obriga a vir comigo se eu me deformei. Por quê, pastor Deus? Estou chateado com Deus, estou deposicionado com Deus. Deus, pastor, estou sacanado com Deus. Cara, você está louco. Como que alguém pode se decepcionar com um ser perfeito, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, no qual não há sombra nem variação? Como que alguém pode se decepcionar? Comigo é fácil, contigo é mole, mas com Deus. O que acontece é que nós trilhamos caminho mau e Deus não vai junto. E porque Deus não vai junto, a gente acredita que quem fez o mal, que no qual nós estamos agora, foi o diabo. Não foi o diabo, porque o diabo não precisa trabalhar na vida de alguém de quem Deus se retirou. Ele se torna o diabo de si mesmo. Meu irmão, se tira Deus de você e de mim, se tira Deus do homem, o que sobra é o homem. Agora, olha o que você é em essência, seja honesto.
Deus me livre, Deus me entregar a mim. Deus me entregue ao diabo, mas a mim não. Porque Deus, em momento algum na caminhada, disse que para segui-lo, eu tinha que renunciar os pactos com o diabo. Eu ouço muito por aí. Mas eu ouço Deus falando, eu quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Ainda bem que eu vim, Jesus. Então, amado, a presença de Deus em meu caminho depende mais de mim do que dele. Como é o nome daquele livro Filemão, né? Filemão que conta a história de Onésimo. Onésimo foge de Filemão. Vazou. Ele foge do Filemão, vai parar onde? Na cadeia. Ele sai de que ele imagina ser cadeia, e vai parar onde? Todo fugitivo é só alguém que troca de cadeias. Está fugindo do projeto de Deus? Está fugindo da vocação de Deus? É o que deveria ser nesse exato momento. Pense, raciocina aqui, subjetivamente, individualmente. O que você é hoje, exatamente o que você é hoje. Tua esposa não te conhece, você não conhece tua esposa. Minha esposa me imagina, eu imagino minha esposa. Ninguém conhece ninguém. Toda relação humana é imaginária. Minha esposa sabe de mim o que eu permito ela saber. Você dá ao teu pai e à tua mãe o que você quer que ele conheça. Agora, você se sabe, não sabe? Agora, olhe para si e responda. Que dia é hoje do mês? Dia 22 de maio de 2017. O que você é hoje, pense. É isso que você acha que Deus tinha planejado para você em 22 de maio de 2017? Ou você poderia ser bem melhor? Ou você está fora do caminho, fora da vocação, está fora do propósito? Ou você não é aquele membro do corpo que deveria ser para que aquele corpo fosse mais saudável? Se é que você é membro de algum corpo. Aí tem o fenômeno dos desigrejados no Brasil. Que não estou fora da igreja porque a igreja não presta, a igreja está corrompida, a igreja está. Eu fico perguntando, aonde está na Bíblia escrito que a igreja seria perfeita? Aonde que está escrito? Qual profeta, qual Jesus disse isso? Uma vez uma ovelha minha me perguntou assim, pastor, quando Jesus escolheu Judas, ele se equivocou? Está perguntando isso mesmo? Mas pastor, como é que aquele cara é ladrão? Eu falei, não, Jesus só escolheu Judas para que eu e você soubéssemos que nem a igreja que ele pastoreava pessoalmente seria perfeita. E que amadurecer nada mais é do que conviver com as diferenças. Hoje, o cara acha que amadureceu e se afasta dos que não são corretos. Quer dizer, os imperfeitos estão na igreja em comunhão falando de Jesus. Os perfeitos estão lá de fora achando que tem razão. Eu me aborreço com a igreja, vou embora da igreja. Eu me aborreço no trabalho, não peço demissão. Eu me aborreço com o meu time e não troco de time. Pô, eu sou vascaíno, irmão. Já era para ter trocado de clube há muito tempo. Mano, permaneço vascaíno, caindo. Mas não, a gente só abandona a igreja. E cheio de razão. Irmão, igreja, você já viu isso aí, né? Igreja é igual a Arca de Noé. Tem todo tipo de bicho. Lá dentro devia feder, que era uma desgraça. Todo mundo cagando ali dentro, mijando ali dentro, vomitando ali dentro, o barco sacudia demais. Devia ser um nojo, mas era o melhor lugar para se estar. A igreja não é perfeita. Aí eu vejo a geração frustrada com Deus. Por que Deus não faz? Porque o caminho que você escolheu não é um caminho no qual ele se deleita. Então eu costumo dizer o seguinte, olha, se
Deus não é estraga prazeres. Mas se os teus prazeres não forem prazeres para os quais Deus possa ser convidado, logo, logo esses prazeres estragarão a sua vida. Deus não é estraga prazeres. Mas se Deus não puder ser convidado para os teus prazeres estragarão suas vidas. Se o que me dá prazer, se o que me dá gozo, Deus não pode ir comigo, meu irmão, esses prazeres vão acabar com a sua vida. E o que você acha que está acabando com a vida dessa geração? É o mal? Não, não, é o bem, é o gostoso, é o prazeroso, é o saboroso. Porque na dor, a gente para refletir e cresce. Na celebração, ninguém pensa. Eu admiro o diabo pra caramba. Trabalhador. Persistente. Inteligente. Ele pega o homem, leva para, como quem está no alto de um avião. Eu sou paraquedista do exército. Saltei de um avião em voo 51 vezes. E quem é paraquedista aqui sabe que gozo é de saltar de um avião, irmão. A porta, jab, puf, abriu o paraquedas, irmão. É gozo. Você está vendo o mundo aos seus pés, você está livre. É uma sensação inigualável. Mas, a despeito da liberdade, da sensação de poder e de alegria, todo paraquedista está em queda. Ele está indo para baixo. O diabo faz a mesma coisa. Alegria, liberdade, sensação de poder. Mas você está em franca queda. Só vai saber quando chegar no chão. Ninguém se perde pela dor. Só se perde pelo sabor. Ele vai comigo dependendo de mim. Deixa eu terminar. Ih, rapaz, já passou de meia-noite. Quem faz meu caminho sou eu. Dependendo do meu caminho, ele vai comigo não. Agora escute. Para quem tem Deus no caminho, o resultado já não é mais uma preocupação. Está no caminho, irmão? Esquece o resultado. Está seguindo quem? Jesus? Eu não quero nem saber onde isso vai dar. Porque para quem segue Jesus de fato, o destino já não importa. O prazer é a caminhada. Por que tem tanta gente preocupada, focada em número? Você falou numerofobia? Não pode ser numerofóbico, mas também não pode ser numeralatria. Hoje nós temos uma numerolatria. Número. Meu Deus, de onde que vem essa desgraça? Isso é uma influência capitalista. Ele fez um chefe de 50, chefe de 100, chefe de 1000. Se Deus, de repente, fez chefe de 50, você tem que ficar com 50. Se Ele te fez chefe de 100, Ele vai te fazer chefe de 100. E seja chefe de 100 com excelência. Para de querer baratear o Evangelho, corromper o conteúdo do Evangelho só para ter 1000. Se você tiver 1000 sendo chamado para ser de 100, os 1000 vão te matar. Ele dá a cada um para o que for útil. Descubra a tua utilidade. Eu quero ser igual o pastor fulano, eu quero ser igual o pastor ciclano. Não seja igual a ele. Nós estamos condenados a sermos nós mesmos. Ser quem não se é um enfado. E ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. Uma hora a ficha cai, irmão. Você só precisa seguir Jesus. Onde isso vai dar? Não me interessa. Eu sei em quem eu tenho andado. Então, ainda que caia, diz o texto, olha, não ficará prostrado. Porque está no caminho. Para quem está no caminho, nem a queda é problema. Porque eu caio, puf, mas ele segura minha mão continua de pé, ele levanta. Eu caio de novo, a mão segura. Ele levanta. Então a gente fica com medo do resultado, se vai dar certo, resultado, número, essa maluquice de multiplicação, essa loucura de célula que pegou o Brasil, mais uma importação, todo mundo querendo, número, todo crente é um líder, não é todo crente é um líder, irmão, não é todo, liderança é dom, isso é dom.
Você não foi formado em série, você é único. Descubra quem você é no corpo e seja. Porque a um Deus fez unha, a outra ele fez cérebro. A um ele fez baço, a outra ele fez coração. Nós não somos iguais. A nossa riqueza está na nossa diversidade. Agora nós estamos querendo formar crente em séries. E na ganância do número a gente compromete o conteúdo. Envelhecem, mas permanecem meninos. Medíocres. Para quem entendeu no caminho, o resultado já não é mais uma preocupação. Aí o que acontece? A ansiedade é vencida. Eu não estou mais preocupado com o resultado. O que nos tira a paz do caminho? É não saber se é esse mesmo caminho. O que me tira a paz do caminho? Não saber o que vai dar lá na frente. Agora, quando é assim, a pergunta é, será que vai dar certo? Ansiedade. Aí você não percebe que ansiedade é excesso de amanhã no hoje, correto? Tudo que nós temos é o hoje. E todo hoje carrega mal em si. Por isso está dito lá, basta a cada dia seu mal. E a gente não sabe qual o tamanho do mal de hoje. Só sabemos que tem mal hoje. Você traz o mal de amanhã enquanto ansiedade e preocupação chafuda aqui no seu hoje. Só que você já trouxe os traumas do ontem. As amarguras do ontem, o desejo de vingança, a tristeza do ontem. Aí você chafurda o teu presente de mágoa passada. Você chafurda o teu presente de ansiedade do futuro. O que acontece? Você está em qualquer lugar, menos aqui. Aí vem Deus te visitar hoje, cadê o Neil? Ih, Neil está lá na sexta-feira, ele vai fazer uma cirurgia lá, ele já está com a cabeça lá. Ele te visita hoje, cadê o Neil? Ih, está lá no domingo, aquele diácono falou besteira para ele lá, que ele não gostou não, que ele está lá até hoje. Ele passa por aqui e não te acha. E Deus já passou na sua história 10.000 vezes, mas nunca te achou na tua história, porque ou você está no passado ou você está no futuro. Por que Deus não se manifesta? Ele já se manifestou, mas você não está em casa. Agora, se eu estou seguindo Jesus, me livro da ganância do resultado, a ansiedade é vencida. E por que a ansiedade é um problema? Porque ela arrefece o poder da paz em nós. Olha o que diz Colossenses 3,15. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Que a paz para a qual vocês foram chamados, eu fui chamado para a paz. E qual paz? Aquela que excede a todo entendimento. Ou seja, não era para ela estar aqui, porque o bagulho está doido. Porque está todo mundo perseguindo, está todo mundo mentindo a meu respeito, está todo mundo querendo me matar, mas a paz continua. Vem a ansiedade e tira essa paz. O que eles dizem a nosso respeito nos derrota. A punhalada derrota, a amargura derrota, a mentira derrota, a ausência de responsabilidade derrota. Porque a paz que excede todo entendimento, que não era para ter, mas ela está a despeito da guerra, ela foi tirada de nós pela ansiedade. A ansiedade desconfigura o valor do hoje, como eu tenho dito, e ela nos impede de mergulhar na realidade. Porque a única forma de mudar uma realidade é mergulhando nela de cabeça. Encarando. E quando é que a gente mergulha na realidade? A gente não cria uma mentirinha para nós, a gente não finge que não está vendo, a gente não negocia princípios, a gente não negocia diálogo, a gente não negocia nada, a gente vive a verdade. Por quê? Porque a gente sabe a quem que está seguindo. Não está mais preocupado com o resultado. Então, se você está aqui, é líder, meu irmão, principalmente você que é pastor, guarda uma coisa no teu coração para você vencer a ansiedade. Crescimento de igreja não é problema nosso. Quem acrescenta os salvos à igreja é o Senhor. O que cabe a nós é adorar. Não faça a sinonimização de adoração com canção. Não é disso que a Bíblia fala. Cantar é cantar, adorar é outra coisa. Está no mesmo livro de Atos lá. Diz que a igreja, ela repartiu o pão com sujeireza de coração, ninguém dizia que coisa alguma era sua, de modo que não havia necessidade entre eles e tal. Não sei o que, a igreja que servia. A igreja que tinha um amor que se movimentava. Não estava só para si. É um amor em movimento.
E essa igreja, porque era amor em movimento, servia a todos, diz o texto, caía na graça do povo. E o Senhor acrescentava do povo aqueles que iam sendo salvos. Por que o Senhor acrescentava do povo os que iam sendo salvos à igreja? Porque a igreja servia o povo. Então Deus pegava do povo e botava na igreja. Por quê? Porque o povo amava a igreja. Deus está abençoando o povo, colocando no lugar que eles amam. Agora, o que o povo sente pela igreja evangélica hoje? Sua igreja caiu na graça do seu bairro? Sua igreja é amada pela sua rua? Sua igreja é amada na sua cidade? Sua igreja serve ou existe para si mesma? Se existe para si mesma, escolheu um caminho no qual Deus não se deleita. Porque a Bíblia diz que Deus procura adoradores. Adorador, na Bíblia, não é o cantor, não é o levita, porque não existem mais levitas. Levitas é quem é da tribo de Levi. Nós não vivemos mais em tribos. O que é adoração? Adoração é aquilo que eu ofereço a Deus, mas através daquele a quem eu servi. Esta mulher está no deserto, está morrendo de sede. Essa mulher está com frio. Esse rapaz está preso. Então o Senhor está dizendo, dá a água a quem tem sede, visita o encarcerado, cubra o nu, e quando vocês fizerem a qualquer um deles, fazem a mim. Isso é adoração. Sabe por quê? Porque se ela está morrendo de sede no deserto, eu dou água para ela. Ela bebe água no deserto, ela ia morrer. E ela então agradece. Muito obrigado, meu irmão. Isso que ela sente, porque eu dei água a ela, o que ela sente é a minha adoração. O que você sentiu quando você ouviu a minha palavra, quando da morte do teu filho? Você sentiu gratidão. Deus, muito obrigado. Eu louvei ao Senhor através de você, porque o que eu produzi em você é o meu louvor a Deus. Por que você acha que quando Deus desceu lá em Atos capítulo 2, ele soube que a igreja caía na graça do povo? Porque quando ele desce, ele não desce para visitar a igreja, ele desce para visitar o povo que a igreja deveria servir. E ele pergunta ao povo, o que vocês acham da minha igreja aqui nesse bairro? Não vale nada, não serve para nada, é ali nada, é a mesma coisa. Então, Deus está vendo que essa igreja não caiu na graça do povo. Deus não tem nada a ver com essa igreja. Agora, quando Deus chega aqui, o que vocês acham da minha igreja nesse lugar? Olha, a sua igreja serve as nossas crianças, nossos velhos, cuida dos nossos pobres, diminuiu a violência nesse bairro, ama o bairro, ela faz parte do bairro, ela não é uma coisa estranha ao bairro, ela abraçou o bairro, ela é o bairro. Vocês amam, nós amamos a sua igreja. Então, essa igreja está adorando ao Senhor através do povo. E Deus pega desse povo e acrescenta a igreja. E a igreja não para de crescer, porque a igreja serve, ela adora. Agora a gente fala de prestar serviço à comunidade, vocês dizem que é comunismo. Você prega mensagens que restauram a humanidade do sujeito, o cara diz que é humanismo. Por quê? Nós estamos acostumados com o evangelho parasitismo. Uma igreja que existe para si, cujo mundo é do tamanho do umbigo, que por causa disso escolheu um caminho no qual Deus não se deleita. E porque Deus não se deleita, Ele não caminha junto. Portanto, ainda que cresça em número, nunca crescerá em influência. E nós vamos dar conta a Deus por isso. Nós não estamos lidando com Deus que ainda está preso num crucifixo morto. Nós estamos lidando com o Senhor da glória, e cujo nome deve ser honrado e venerado e exaltado e proclamado através do serviço, porque nós servimos uma geração que não ouve com o ouvido, ouve com os olhos. Eles acreditam não no que ouvem, eles acreditam no que veem. E se eles não virem Jesus na nossa conduta, nada do que a gente fale tem sentido. O cristão não tem uma mensagem a pregar, ele é a mensagem pregada. Esse é um tempo no qual nós não devemos mais abrir a boca, só viver Jesus de Nazaré. E se nós vivemos isso, ele vem com a gente no caminho. E não há caminho no qual Jesus esteja que seja caminho de derrota, irmão. A vitória será nossa, pelo nome de Jesus. Deixa de ser jargão, passa a ser vida praticada.
Então, a minha sincera oração é que alguém saia daqui nessa noite dizendo: Pai, eu preciso crescer. Eu preciso deixar de ver esse evangelho templocêntrico, domingueiro, evangeliqueiro, mas um evangelho que seja sinal do reino de Deus onde o Senhor me plantou. Que a minha igreja seja agente de transformação, que onde ela passa, todos vejam o sinal do reino de Deus nesse lugar. Não seja só um povinho estranho, de roupinha estranha, de linguagem estranha, antissocial, anti-intelectual, anti-tudo. Mas um povo que é sal. E porque não tem crise de identidade, cola mesmo com a comunidade. Não tem medo de tocar no pobre, no bandido, no maconheiro, na prostituta. Toca. Porque quando um homem de Deus toca numa prostituta, não é a prostituta que o contamina, é ele que contamina ela, como aconteceu com Jesus. E por que a gente não toca nesse tecido social brasileiro? Porque talvez, ainda que inconscientemente, nós tenhamos como verdade de que Deus está rejeitando o nosso caminho. Porque quando dizem, pastor, o diabo está se levantando com o Brasil, eu não concordo, não. O diabo não está com essa bola toda. O problema do Brasil não é a presença do diabo, é a ausência da igreja. Porque se a igreja se levanta, se a igreja resolve ser igreja, servindo, sinalizando o reino, acontece o que diz em 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus pecados, dos seus pecados. Olha, se o meu povo for povo, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Ou seja, se o meu povo for povo, então meu povo terá Deus. E se um povo tem Deus, a terra desse povo é sarada. Então, se a nossa terra está doente, ou Deus mentiu, ou ele não tem povo. Quem tem entendimento, entenda. Deus abençoe vocês.